E o que é levain, mãe gourmet? Levain é o fermento natural, é que na França eles chamam de levain. No Brasil a gente fala fermento natural, na Itália é lievito madre, na Espanha é madre massa, em Portugal é massa mãe, nos Estados Unidos sourdough e por aí vai. É uma cultura de bactérias e leveduras que acontecem quando você dá uma misturinha de água com farinha de trigo, ou de suco de abacaxi e farinha de trigo, ou de garapa com farinha de trigo, ou então de algum suquinho de frutas secas batidas com água e que você deixa fermentando por umas 24 horas e ali vai ocorrendo uma biodiversidade decorrente até do ar, do meio ambiente. Então o levain, o fermento natural, ele vai depender, cada lugar ele vai ter um habitat diferente, então os micro-organismos que você vai encontrar nele também serão diferentes dependendo da cidade que você se encontra, se ela é mais quente, se ela é mais fria e por aí vai. E as principais bactérias encontradas no levain são os lactobacilos, então elas são realmente muito saudáveis e benéficas para o nosso organismo. Vamos aprender a fazer? Vem comigo! Como que nós vamos começar o nosso levain? Tem aqui uma maçã cortada em pedaços e nós vamos colocar em média 150 ml de água, aproximadamente. Prontinho, nós vamos reservar isso aqui em um copo, colocar uma tampa e deixar 24 horas para que comece a fermentar, porque assim os micro-organismos vão estar atuando aqui nesse suquinho de maçã para amanhã a gente acrescentar a farinha de trigo e dar o start no nosso levain. Vai ser o levain do zero. Quem vem comigo? Quem diria que ia ser um desafio fazer levain do zero com vocês, porque Goiânia está 19 graus hoje. Isso é um milagre, assim, né? Isso é uma coisa, assim, raríssima, um fenômeno muito raro aqui na minha terra. Mas calhou de ser hoje. Não, mas daqui a pouquinho não dá nada, não. Daqui a pouquinho nós estamos aí nos 25 graus, 27. Certeza. Bom dia, bom dia. 17 graus nessa terrinha. Será que o nosso levain vai sobreviver? Ó, tem que deixar ele num lugar quentinho, entre 24 e 26 graus, porque senão realmente ele não vai pra frente. Tá o suco de maçã, olha, ele já fermentou. Deixa eu tirar aqui. Não tá dando fogo. Tá vendo? Tem umas bolhas. Então, nós vamos usar aqui, ó, 50 ml desse suco e 50 gramas de farinha de trigo. Nós vamos pesar e misturar. E vai ficar de um dia para o outro, assim. Ó, certinho. A farinha, gente, pode ser farinha de gôndola de supermercado, mas tem que ser uma farinha boa, Renata, Venturelli, tem que ser uma farinha mais forte. Essas duas encontra facilmente, acho que em qualquer lugar do país. Em casa eu faço um blend de farinhas mais firmes, né? Farinhas mais assim, que vão conseguir sustentar o glúten. Mas eu não sei aonde você vai tentar fazer, então tenta usar a Renata e a Venturelli que vai dar certo. Agora vamos pesar 50 gramas do suco de maçã. Passou um pouquinho, tem nada não. E a gente agora vai mexer para virar tipo uma massinha. E essa massinha nós vamos deixar reservada 24 horas em temperatura ambiente, mas se tiver muito frio, coloca num cantinho mais quentinho,
por volta de 20 e poucos graus, 23, 24, 26 graus. Prontinho. Agora é reservar num potinho com tampa e deixar 24 horas, tá bom? Pronto, ó, ficou assim. Agora eu vou colocar a tampa e ele vai ficar aqui 24 horas aguardando a gente mexer nele de novo. Eu vou colocar uma marcação com essa caneta aqui, só pra gente já ter o hábito de fazer essas marcações, para quando ele começar a dobrar de volume, você ter sempre a referência do início. A gente gosta de colocar uma marcação e o horário. Gente de Deus, olha isso. Olha isso aqui. Eu coloquei farinha hoje cedo. Você viu a importância da marcação? Olha aqui o primeiro dia do levain. Olha o tanto que ele já dobrou. Não, ele triplicou, né? Excelente. Amanhã eu alimento ele. Amanhã ele vai amanhecer mais murchinho, porque esse aqui ele tem uma atividade, aí depois ele cede. Aí me aguardem, amanhã a gente volta aqui para conferir como que ele passou a noite. Dorme bem aí, tá? Bom dia, levanzinho, dormiu super bem. Então agora eu vou retirar aqui 30 gramas desse. Nós vamos usar só 30 gramas. O resto nós vamos descartar. É super importante descartar. Tem que fazer o descarte. Porque senão no final dos 10, 15 dias, nós vamos ter o quê? 2 kg de levain. E não é essa a intenção. Então, o descarte é importante. Eu vou pesar aqui agora. Pronto, pesei. Deu só esse tantinho? Sim, só esse tantinho. É isso mesmo que a gente precisa. Esse tanto aqui, ó, eu vou jogar fora. Sobrou isso aqui. Já hoje, no segundo dia, ele tem aquele cheirinho típico de acetona, fedidinho, porque tava fermentando, então o cheiro é bem típico. Aqui eu tenho reservado 30 gramas de água, porque eu também peso a água. Primeiro eu taro o copo, coloco a água, deu 30 gramas. E tenho aqui 30 gramas de farinha, da mesma farinha que a gente usou ontem, tá bom? Hoje eu vou usar fermento ou suco de maçã? Não. A partir de hoje, para facilitar a vida, eu vou colocar água. O primeiro passo que eu faço é misturar o levain com a água, porque assim fica mais fácil da gente diluir. Vamos mexer. Eu vou tirar minha mão aqui para mexer melhor e pronto, mexi. Agora eu vou acrescentar a farinha. E vamos fazer aquela mesma massinha de ontem. Isso aqui chama alimentar o levain. Nós estamos refrescando ele. Posso colocar na geladeira? Não, de jeito nenhum. Os primeiros dias do levain, da criação do zero até ele fazer um pãozão, você não pode levar na geladeira, porque senão você vai matar ele. Ele precisa de uma temperatura amena, algo acima aí de 22 graus, 24, até 26 é ideal. Tá bom? Então eu vou mexer mais um pouquinho e volto. Eu lavei para colocar ele aqui dentro novamente. Você não precisa lavar, você pode usar a mesma vasilha sem lavar. Eu tô fazendo isso porque eu quero ficar bonitinho também, porque eu vou fazer o tracinho. Você vai fazer o tracinho também, novamente. Tem que ser aquela caneta que a prova não é a prova d'água na realidade, né? Senão você não consegue apagar depois fazer nova marcação. Então, eu vou colocar o levain aqui dentro de novo. Aqui, ele virou essa pastinha e eu vou colocar ali dentro. Mais uma coisa bem importante. Pode ser água da torneira? Não, não pode. Tem que ser água mineral, comprada, essas embaladas? Não, não precisa. Pode ser água filtrada. Tem que ferver? Não, não precisa. Basta ser água do filtro mesmo. O levain não é tão fresco assim. A gente vê muitas receitas por aí falando que tem que ser filtrada, que tem que ser água mineral. Não, ele aceita a água do filtro. Tem que ser filtrada, isso sim.
Aí vai ficar 24 horas novamente. Eu acabei de pesar aqui a farinha, pesei também a água. Eu reservei aqui 30 gramas do levain, hoje é o terceiro dia, e esse restante eu vou descartar. Tem que fazer o descarte todo dia. Senão a gente vai acumular muito levain, usar muita farinha e é desnecessário isso, né? Então agora nós vamos colocar 30 gramas de água, mexer para diluir. Ele tem assim uma consistência mais grudenta, né? Então, se eu começo colocando a farinha, fica mais difícil para diluir. Então, sempre começo pela água, para facilitar isso depois e garantir que ele vai estar todo diluidinho. Para quando a farinha chegar, já pegar um ambiente mais homogêneo, entendeu? Agora, nós vamos colocar a farinha. 30 gramas de farinha, Penturelli ou Renata, ou uma farinha forte, boa, que vocês tiverem aí na região de vocês. Para fazer pão, a farinha tem que ser mais forte, porque senão ele não aguenta na hora do salto dentro do forno. Então, olha só, já virou um grudinho de novo. E esse mesmo grudinho que nós vamos deixar agora mais 24 horas para descansar. E a gente só volta amanhã, no dia 4, para mexer de novo, fazer exatamente isso que a gente fez hoje. O cheiro é típico de acetona. Se ainda não tem o cheiro, aí não tem problema não, vai aparecer. Se vocês ainda não sentiram, vai aparecer. Confia no processo, que às vezes parece que não vai dar certo, mas se vocês estão seguindo esse passo a passo, vai dar certo. O meu aqui, eu já acho que deu certo. Por que a gente não usa para fazer pão hoje? Porque ainda é um levain bebê. Ele não vai ter força, ele não tem maturidade para fazer um pão ainda. Então, por isso que a gente espera de 10 até, às vezes, 15 dias para fazer um pão com esse levain. A gente vai alimentando, esperando ele amadurecer para usar. E aí, pro resto da vida, a gente vai ter levain bom, se a gente cuidar direitinho assim. Eu lavei o copo, porque eu quero fazer a marcação com ele todo limpinho para vocês acompanharem. E vou transferir agora o levain para dentro do potinho. Bom dia, olha só, quem chegou até aqui, teve atividade até aqui e aí desceu, é assim mesmo. E eu tô aqui pra gente escolher um nomezinho pra ele, porque a gente já vai pegando, sabe? Então eu já reservei aqui, eu tarei o bowl antes. A gente agora vai colocar 30 gramas de água. E vamos mexer novamente. É o mesmo passo a passo durante esses 10 dias. Vamos diluir para acrescentar a farinha. E aí vocês já podem ir pensando no nominho do levain. Cada um que produz levain acaba dando nome. É uma coisa assim de... Não é afeto, mas é uma tradiçãozinha. Nem sempre todo mundo dá. A Moema Machado mesmo, eu já perguntei para ela, o dela não tem nome. Alguns colocam o nome, o chefe Mancuso coloca, é o Antônio. O meu chama Bombadão, porque como eu tinha feito de água a primeira vez e depois eu fiz com garapa, a gente notou assim, o quanto ele foi diferente, porque garapa vai ter mais nutrientes, vitaminas e outras coisas, né, que fizeram o levain ganhar um boom. Agora esse aqui vocês vão decidir, 30 gramas de farinha. E pronto, tá pronto, nós já alimentamos, quarto dia, aí vai ficar 24 horas e amanhã a gente volta no mesmo horário para alimentar ele novamente. Tá aqui a pastinha, ficou pronto. Cheirinho de acetona que fica, é bem típico. Eu vou anotar aqui, quarto dia. Levain alimentadinho, vamos fazer a marcação. Opa!
Buongiorno! Nós vamos para o 5º dia do nosso levain e com certeza nós já temos aqui micro-organismos que vão ajudar na fermentação e na produção das nossas massas. Aqui tem bactérias, tem fungos e pelo visto eles estão bem saudáveis porque eles estão, ó, dobrando de tamanho e essa redução é natural, tá? Ele sobe porque ele fica em atividade e depois ele desce novamente. Por que eu tô ensinando vocês a fazerem fermento natural? Gente, porque o pão caseiro feito com fermento natural, com levain, ele é único, ele é muito especial, é extremamente saboroso, é muito saudável, ele tem baixo índice glicêmico, enfim. Uma hora eu vou fazer um vídeo só falando dos benefícios do levain pra vocês, porque é fantástico. Sem falar que isso é milenar, né? É uma tradição milenar, existe há muito tempo, tem famílias que têm levain há séculos. Então, assim, não só família de padeiro, família mesmo, tradicional, assim, sem comercializar. É incrível. Quando vocês fizerem o primeiro pão com fermento natural na casa de vocês, vocês vão entender. E hoje nós vamos seguir o mesmo passo a passo. 30 gramas dele e vamos descartar o resto. 30 gramas de água, 30 gramas de farinha. Misturou, vamos guardar no potinho e tampar e deixar 24 horas, tá bom? Daqui a pouco eu volto com ele pronto pra gente fazer a marcação. Pronto, pesei aqui 30 gramas do nosso levain. Vou pesar agora 30 gramas de água. Tá bom? E vou mexer. Se vocês tiverem farinha integral de boa qualidade, vocês podem colocar. Boa qualidade, eu digo boa qualidade mesmo. Por exemplo, farinha integral da Fazenda Vargem. Eu não vou colocar, porque como nem todo mundo vai ter e vai utilizar, eu quero que o meu processo seja do mais simples possível para todo mundo seguir. Mas se você tiver em casa, você pode pôr 15 gramas da farinha integral de boa qualidade e 15 gramas da branca, para você ver que seu levain vai agradecer. É como se você estivesse dando um alimento rico em nutrientes e ele vai te agradecer. Ele fica muito feliz. É como se você alimentasse alguém que estava com muita fome com algo nutritivo. E agora eu vou colocar a farinha. Eu vou continuar na farinha branca, mais fortinha, com mais proteínas. Pronto. Vai virar aquela massinha e nós vamos guardar aqui no copo que eu já limpei pra gente fazer a marcação. Ó a minha falta de atenção. Tinha um restinho de água aí que eu usei pra pesar e tava lá dentro, mas não tem nada não. Ai, ai, acontece. Olha só, foi 8 horas que eu coloquei, né? Olha só a atividade desse carinha aqui, são 11h30, ele já mais que triplicou. Isso aqui tem mais que 3 vezes. Ele vai ter o ápice, depois ele vai descer, vai normalizar, vai ficar mais ou menos nessa faixa aqui, um pouquinho acima. Mas não é incrível isso? Vê se não tem atividade saudável aqui dentro acontecendo, para levar saúde para o nosso organismo. E hoje nós vamos para o 6º dia. Alguém pegou aqui, tirou do lugar e encostou e tirou a marcaçãozinha. Mas nós vamos pesar 30 gramas do levain, descartar o resto, colocar 30 gramas de água, 30 gramas de farinha, mexer e armazenar por mais 24 horas novamente. Aí agora nós vamos alimentar com água, farinha e vou guardar. Bom dia, bom dia. Olha só. Ele ontem tava lindão, cresceu aqui, mas já escorreu bastante e já não deixou nem a marcaçãozinha, porque esse negócio é tão lisinho que ele desce praticamente tudo, mas ele ficou em plena atividade. Vou alimentar e voltar pra gente marcar. Como é que tá aí hoje vocês? A gente começou em Goiânia com um dia bem frio, para Goiânia, né, também. A referência aqui que eu tenho é Goiânia. Acho que tava 17 ou 19 graus, não lembro. Acho que no primeiro dia tava 19 e o segundo 17. Só que Goiânia, frio não dura nada. Então, nós já estamos quentes de novo.
E eu tenho um truquezinho. Quando tá quente assim, eu coloco água gelada. Porque assim ele vai aguentando aquela temperatura mais forte por mais um tempinho, né? Depois não, normaliza e iguala a temperatura que tá aqui no ambiente. Mas eu faço assim, quando eu acho que tem necessidade, eu alimento com água gelada. Então eu descartei, reservei só 30 do levain, coloquei 30 de água gelada hoje e 30 gramas de farinha. Prontinho, já fiz a marcação, 7º dia hoje, segundona. Eu não dormi nada de madrugada, desde as 2 da manhã, tive insônia. Cochilei um pouquinho agora de manhã, mas eu tinha um compromisso com vocês, então eu vim pra gente alimentar o levain. E também me traz alegria, me traz energia fazer isso. Então, tá aqui. Mais 24 horas, amanhã é o nosso 8º dia. Fica aí bonitão, lindo e fortão. Pra gente fazer um pão bem gostoso. Bom dia, olha só, 7º dia. Ontem eu acompanhei também, o crescimento dele, ele ficou bem alto aqui. Já baixou praticamente tudo. E nós vamos fazer o mesmo processo. 30 gramas de água, 30 gramas de farinha de trigo, 30 gramas do levain e descartar o restante. Vocês estão vendo aqui, né, que levain exige bastante paciência, dedicação, mas que quando a gente termina e finaliza, é muito gratificante. É mágico, inclusive, você ver nascer o levain, criar do zero e depois transformar ele num pãozão saboroso. Não é legal? Vale a pena? Pra mim vale demais. Eu faço isso com muito carinho. Oitavo dia. Ó, tá passando. Fica aí, bonitão. Bom dia! Levanzito tá amadurecido, ó. Vai pro 9º dia hoje. Eu vou alimentar ele da mesma forma. 30 gramas do nosso levain. Descarto o restante. 30 gramas de água. 30 gramas de farinha. Prontinho, estamos aqui no 9º dia. Amanhã, a alimentação... dá uma olhada. A alimentação dele vai ser um pouco diferente. Então, amanhã é imperdível, porque vai ajudar para vocês armazenarem ele em casa depois disso. Eu vou fazer pão com o meu levain amanhã. Quem não sabe ainda fazer pão, pode armazenar do jeito que eu vou ensinar, tá bom? E é isso, ele vai ficar aí mais 24 horas. Ah, gente, nós temos que pensar no nome dele. Ele já tá prestes a ganhar o RG dele, e aí? Amanhã é vida adulta também, viu, filho? Gente, olha só. Aqui tá o levain que a gente tá criando do zero. Hoje é o 10º dia. Então, eu vou alimentar ele do mesmo jeito que a gente vem alimentando e colocar aqui. E aqui eu tenho guardado o meu levain. É o bombadão. Então, eu vou alimentar ele e colocar aqui. Pra vocês verem a diferença. Se vai haver diferença, se não vai. Cadê uma colher? Então, olha só. Olha tanto que ele é maduro. Olha aqui. Ele tava na geladeira. Olha só o tanto de rede de glúten que tem aqui formado. Ele ficou 1 semana sem ser alimentado na geladeira. E ele pode ficar até meses sem ser alimentado. Então, hoje, quem for fazer pão, quem souber fazer pão, já vai alimentar aqui e vai alimentar de um jeito diferente dos outros. Porque nós vamos colocar a mesma proporção, mas nós vamos fazer isso 2 vezes. Pra ele ficar bombadão igual esse aqui. Forte. Como ele ficou 24 horas sem receber alimento, sem ter farinha para se alimentar, ele agora tá fraco. Ó, ele já não tem mais aquela resistência que o outro tem. Então, nós vamos alimentar aqui e eu já venho. Eu alimentei os dois, a mesma quantidade. Vou deixar aqui. Esse aqui, daqui mais ou menos umas 3 horas, ele vai ter atingido o pico de crescimento dele. E aí ele vai começar a cair. Nesse momento eu vou alimentar de novo, porque eu quero que ele fique forte. Se você souber fazer pão, você vai seguir isso. Daqui 3 horas e pouco, você vai alimentar novamente.
na proporção que eu vou ensinar daqui a pouco pra gente fazer o pão. Se você não souber fazer o pão ou sabe e não quer fazer hoje, você simplesmente vai pegar esse levain, armazenar num pote com tampa e guardar na geladeira daqui 4 horas. Para você fazer o processo que eu fiz com esse aqui no dia que for fazer pão. Exatamente a mesma coisa. A receita que eu uso para fazer pão pede 100 gramas de levain para 400 gramas de farinha. Então, ali no meu levain, ele tem 90 gramas nesse momento, porque eu alimentei com 30 gramas de levain, descartei o resto, coloquei 30 gramas de água e 30 gramas de farinha. Farinha forte, farinha rica em proteína, né? Foi isso que eu fiz. Aí ele tá ali crescendo. Daqui umas 3 horas e pouco, ele vai ter triplicado de tamanho. Eu vou descartar uma quantidade. E aí a segunda parte, para que eu faça o pão, para que eu produza o meu pão, eu vou reservar 50 gramas desse novo levain que tá surgindo daqui. 50 gramas de água e 50 gramas de farinha. Vai dar quanto? 150 no total, de levain refrescado, levain alimentado. Por que 150 se eu falei que a minha receita vai 100? Porque eu vou usar 100 na receita e vou guardar 50 gramas na geladeira para na próxima semana ou daí quantos dias eu quiser fazer outro pão, eu ter outra isca de levain para alimentar do mesmo jeito que eu fiz agora com bombadão. Entenderam? Então, às vezes eu quero, não, mas eu quero fazer mais pães. É só aumentar o cálculo aqui. E essa proporção que eu tô usando, que eu mostrei para vocês a semana inteira, tem várias proporções. Eu usei a proporção 1 por 1 por 1, que significa a mesma quantidade de levain, de água e de farinha. É isso, parece difícil, mas depois com o processo que você vai agindo, você vai familiarizando, porque no início parece que é muito cálculo, mas não é tão difícil, é só hábito, é só dar continuidade, não desistir, ver vários vídeos no YouTube, que foi assim que eu comecei. Não é tão fácil no início, mas é tão prazeroso você comer o pão feito do zero, com tanta saúde, produzido na sua própria casa, do zero mesmo, você que fez, que é mágico, é fantástico isso. Então eu desejo a vocês uma excelente experiência, depois vocês me marquem, tá bom? Ele já subiu tudo que ele tinha que subir. Agora a gente vai para a segunda parte do 10º dia, que eu vou retirar 50 gramas desse levain, transferir para esse copo, alimentar com 50 gramas de água e 50 gramas de farinha. E vou esperar crescer novamente para aí sim fazer o pão. Porque assim eu me asseguro que ele está bem fortão.